Esse aqui é a parte 2 do meu vídeo sobre classes, é uma continuação direta do vídeo anterior. Se por acaso caiu nesse vídeo de paraquedas, considere assistir antes a primeira parte. Aproveitando que esse vídeo é uma continuação, eu gostaria de pontuar algumas coisas que faltaram no vídeo anterior. Eu esqueci de mencionar sobre o Kog'Maw, que também é um hipercarregador, e também sobre os Kindred, que, na minha opinião, são o atirador mais incógnito de todos, tendo um pouco das características de todas as classes. Porém, eu vou colocá-los na classe de hipercarregador também, por conta de boa parte do seu jogo girar em torno do escalamento de sua passiva. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre os magos. Os magos são campeões com foco em suas habilidades, que têm capacidade de causar dano em área e também levam habilidades de controle de grupo em seus kits. Normalmente, seu dano é baseado apenas em poder de habilidade, então suas builds costumam se basear nisso e também em aceleração de habilidade. Assim como os atiradores, eles também são extremamente frágeis, dependendo do seu time ou de itens para conseguir se defender. O principal objetivo dos magos é conseguir encaixar os seus combos, mas como geralmente são disparos de precisão, se os inimigos tiverem tempo de reagir, conseguem mitigar ou até desviar completamente do dano dos magos. Seu foco principal normalmente são os carries do time inimigo, caso tenha alcance para isso, mas a partir do momento que fazem seus itens de penetração mágica, qualquer inimigo é um alvo válido para eles. Acertar múltiplos alvos com a mesma habilidade também é importante para os magos, já que geralmente as suas habilidades causam dano em área. Apesar de sua principal função ser causar dano e eliminar campeões inimigos durante a luta, eles também podem ajudar o seu time, evitando a aproximação de inimigos, usando de forma defensiva os seus controles de grupo. No geral, eles lidam bem com atiradores, já que geralmente com um único combo conseguem os eliminar, e também com os lutadores, já que conseguem comprar tempo suficiente com seus controles de grupo para eliminá-los também. Por outro lado, são facilmente abatidos por assassinos, que conseguem desviar de suas habilidades, e também por tanques, já que geralmente eles conseguem segurar o dano dos magos. Dentro dos magos, nós temos 3 subclasses. Magos de artilharia. São magos especializados em alcance de habilidade, muitas vezes com capacidade de acertar inimigos que nem em sua tela estão. Seu alcance extra nas habilidades traz a desvantagem deles terem menos mobilidade. Geralmente, sua capacidade de dano não é tão alta, mas para compensar isso, eles costumam ter acesso a habilidades com menos tempo de recarga, podendo usá-las mais vezes no geral. Durante as lutas, os magos de artilharia geralmente não precisam nem aparecer na visão do time inimigo, conseguindo acertá-los à distância, de longe do perigo. Mas, se seu posicionamento não for seguro, seja por estar em lugar sem visão ou se afastar muito do seu time durante as lutas, e algum inimigo conseguir chegar neles, terão muitas dificuldades em se livrar do inimigo em questão. Como representantes dessa subclasse, nós temos Hwei, Jayce, Lux, Vel'Koz, Xerath e Ziggs. Magos de batalha. Esses magos geralmente têm ferramentas de sobrevivência em seus kits, como curas e escudos, e também costumam ser bons em controlar terreno, com habilidades que cobrem áreas maiores do mapa, conseguindo bloquear passagens inteiras pela selva ou causar grande quantidade de dano em área. É comum entre os magos de batalha serem magos de curto ou médio alcance, e por terem habilidades que os mantêm na luta por mais tempo, diferente das outras subclasses, esses magos gostam de ficar mais próximo de seus inimigos, para que apliquem seu dano de forma constante. Um ponto em comum dos magos de batalha é que são os magos mais fracos no começo da partida, por conta do seu baixo alcance, mas à medida que o jogo passa, eles tendem a ficar mais forte. Ao contrário dos demais magos, que têm facilidade de causar dano nos carries inimigos, estes, por terem baixo alcance, geralmente não têm uma vida tão fácil quando o assunto é perseguir alvos prioritários. Eles usam seu dano constante e habilidade de sustentação para sobrepujar a frontline inimiga antes de ir atrás dos carries. Diferente dos magos no geral, esses não têm tantas dificuldades contra assassinos, pois assim como os lutadores, eles conseguem segurar a parte do dano e ainda manter dano suficiente para bater o assassino. E também tem facilidade de lutar contra tanques por conta de sua baixa capacidade de causar dano. Mas, mais uma vez, assim como os lutadores, esses aqui têm dificuldades contra inimigos com mais movimentação e mais alcance que eles. Como magos de batalha, temos atualmente Anivia, Aurelion Sol, Cassiopeia, Karthus, Malzahar, Rumble, Ryze, Sylas, que também é da subclasse duelista, Swain, Thalia, Victor e Vladimir. Magos de Burst. São os magos com a maior capacidade de dano em um curto período de tempo. Carregam consigo um combo explosivo em seu kit de habilidade, geralmente sendo mais do que suficiente para abater rapidamente seus alvos prioritários. Mas isso ao custo de não terem um dano cadenciado confiável,
ou seja, eles precisam jogar em torno do tempo de recarga de todo o seu combo. Eles geralmente usam seus controles de grupo para garantir que seu combo acertará o alvo, caso contrário, seu dano pode ser mitigado ou completamente evitado através de habilidades de movimentação. Esses magos não podem se dar ao luxo de gastar o seu combo de habilidades em alvos que não serão abatidos, geralmente só focando em finalizar tanques ou lutadores e guardando suas habilidades para punir adversários mais frágeis. Por terem essa dificuldade de enfrentar inimigos da linha de frente, eles tendem a buscar flanco e punir adversários frágeis que estejam fora de posição, normalmente surpreendendo eles de locais sem visão. Como personagens que se encaixam nessa subclasse, temos Ahri, Anne, Brand, Karma, que também é da subclasse Encantador, LeBlanc, Lissandra, Nico, que também é da subclasse Apanhador, Orianna, Seraphine, que também é da subclasse Encantador, Syndra, Twisted Fate, Veigar, Vex e Zoe. Controladores. Os controladores são uma série de personagens focados em utilidade para o seu time, tanto protegendo-os com curas e escudos, quanto mantendo inimigos afastados com seus controles de grupo. Geralmente são fracos se comparados diretamente com outras classes e também normalmente não têm ferramentas de movimentação para conseguirem se reposicionar de forma rápida, dependendo então da sua proximidade com o time para desempenhar o seu papel. Por não serem personagens dependentes de ouro, por conta da sua força ser focada em sua utilidade, geralmente são comuns na rota inferior, sendo suporte dos atiradores, fornecendo segurança durante a fase de jogo mais sensível dessa outra classe. O foco principal do jogo desses personagens gira em torno de proteger os carries do seu time, não só o atirador. Portanto, identificar quem são as reais ameaças do time inimigo é importante para esses personagens. Como geralmente não farmam e não são dependentes de nível para suprir sua função, podem ser vistos se sacrificando no lugar de outro personagem mais importante, para não atrapalhar o fluxo de farm e XP do aliado em questão. Encantadores. Os encantadores são a parte mais passiva dos controladores, focados em proteger e fortalecer os seus aliados, fornecendo cura, escudos e amplificações de dano. São personagens de longo alcance, que não precisam que os inimigos estejam dentro do seu alcance, mas que seus aliados estejam. Suas capacidades de dano não são nem um pouco expressivas, tendo pouca capacidade ofensiva e também sendo alvos fáceis caso se posicionem mal por não terem habilidades de movimentação. Apesar de levarem consigo habilidades de controle de grupo em seu kit de habilidade, elas não são tão úteis para iniciar lutas, mas sim sendo habilidades boas para acompanhar o engage principal do seu time, defender os seus carries de uma aproximação inimiga ou evitar que o time inimigo comece uma luta. Encantadores, por mais confortáveis que estejam na partida, geralmente são melhores se não jogados de forma agressiva, e sim defensiva. Durante as lutas, seu principal objetivo é identificar quem vai ser o foco do time inimigo, qual dos seus carries que estará sob mais ameaça e jogar para defendê-lo. Evitar gastar suas habilidades defensivas em aliados mais resistentes, como tanques e lutadores, é importante caso as ameaças do time inimigo, como divers, assassinos e magos de burst, ainda não tenham sido neutralizadas. Como representante dessa subclasse, nós temos a Janna, Karma, que também é da subclasse mago de burst, Lulu, Milho, Nami, Renata Glesk, Senna, que também é da subclasse carregador de utilidade, Seraphine, Sona, Soraka, Taric, que também é da subclasse Guardião, e Yuumi, que também é da subclasse Inútil. Apanhadores. Por outro lado, os apanhadores focam em criar oportunidades para o time, prendendo os inimigos com habilidades de controle de grupo de longo alcance, ou iniciando lutas que forçam o time adversário a reagir de forma desfavorável. Também tem mais habilidades agressivas em seus kits, causando no geral mais dano que os demais controladores. São baseados em disparos de precisão, tendo seu valor praticamente zerado caso errem suas principais habilidades, ou o time inimigo tenha tempo para reagir. Eles conseguem quase que de forma imediata surpreender os seus inimigos caso eles deem um passo errado, garantindo abates rápidos para que seu time possa lutar com vantagem. Diferente dos encantadores, que jogam de maneira mais passiva, os apanhadores jogam de forma mais agressiva, gerando uma ameaça com a sua presença para abrir espaço para que seus carries possam jogar. Durante o começo do jogo, o roaming desses personagens é extremamente forte, pois conseguem surpreender inimigos mesmo que estes estejam jogando de forma defensiva. Nas lutas, eles podem sempre buscar algum adversário que está fora de posição, ou então também usar o seu kit de controle de grupo para proteger seus carries de ameaças. Os personagens que pertencem a essa subclasse são Bardo, Blitzcrank, Ivern, Jhin, que também é da subclasse Carregador de Utilidade, Morgana, Nico, que também é da subclasse Mago de Burst, Pyke, que também é da subclasse Assassino, Thresh e Zyra.
Mais uma vez, só para frisar de novo, essa aqui é a minha visão de jogo, é uma base para que vocês possam seguir e tirar suas próprias conclusões. Ainda tem mais algumas classes para cobrir, então provavelmente vai ter pelo menos mais um vídeo desse tema, então eu espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo, e se gostaram, por gentileza, considerem deixar um like no vídeo para engajar. Muito obrigado por assistir o meu vídeo até aqui, eu sou o Verp, um forte abraço e até a próxima.